esse Deus que está dentro de nós, está em toda parte, então está próximo de nós sempre, né? Quando a gente se sente em dificuldades, quando a gente está feliz, Deus sempre está próximo de nós, está em toda parte e está dentro de nós também. Por isso que Deus, Jesus disse: Vós sois deuses, porque Deus está presente em tudo e em todos. E pensando nisso também, a Shirley trouxe a notícia do desencarne de uma pessoa querida lá do trabalho dela, né? Mãe de uma pessoa que trabalha lá com ela, Maximiana, dona Maximiana. Vamos pensar que ela está sendo recebida no plano espiritual, sendo acolhida por aqueles que antecederam nessa partida, que ela possa ser recebida com louvor, até mesmo com alegria pela missão cumprida, né? Ou quando a gente deixa de fazer tudo que fomos planejamos e fomos programados aqui na Terra, às vezes somos recebidos com um pouquinho de dificuldade, mas Deus é justo, Deus é bom, sabemos que a espiritualidade vai estar ali auxiliando, levando para ela a força necessária para que ela possa se desvencilhar das dificuldades aqui da Terra, dos apegos, né, que é a fonte maior de sofrimento de todos nós encarnados, e que a família também sinta-se amparada, confie em Deus, saiba que chegou o momento, né? Cumpriu a sua missão, cumpriu com o seu trabalho aqui na Terra. Que Deus abençoe. E então nós tenhamos uma reunião de muito aprendizado e que nós possamos compartilhar os ensinamentos dessa manhã entre nós, as nossas experiências, que esse aprendizado possa nos motivar a mudanças tão necessárias que viemos aqui para fazer, né, nessa encarnação. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus permaneça Que entre assim seja. nós. Que assim seja. Muito bem, na semana passada nós estávamos vendo esse capítulo 17 do Missionários da Luz, hoje 12 de abril de 2025, e vamos continuar nele. Doutrinação é o título do capítulo. Então, só para lembrar um pouquinho, né? Era uma situação em que uma mãezinha aflita, né, buscou Alexandre e a sua equipe para buscar ajuda para o filho desencarnado, o Marinho, que ele estava preso àquelas vibrações inferiores. Já há 10 anos que a mãezinha dele estava ali, ó, trabalhando, intuindo, tentando tirar ela daquela situação. Aqui, o quadro assim, descrito por André Luiz, é que o Marinho não via a mãe dele, né? Sentia as vibrações, sentia as intuições, mas não percebia a mãe dele, porque a mãe dele estava numa situação vibracional acima do Marinho, né? Bem acima. Então, ele não percebia a presença dela, mas as influências ele sentia. Então ela levava ali intuições, ideias para que ele pudesse se desvencilhar, né, daquelas amarras que ele estava nas vibrações inferiores. E ela sentia-se também culpada, porque ele quis forçar, ela forçou, aliás, ele, porque ele nasceu assim, parece que ele tinha uma certa espiritualidade e tal, e ela falou isso. Meu filho vai ser um padre, um sacerdote. Então ela forçou ele a ir para o caminho do sacerdote. Na verdade era para ele ser um estudioso, talvez um professor, alguma coisa nessa linha da filosofia, né? E auxiliar também, mas não ser padre. E ela encaminhou ele para ser padre. E aí no seminário, né, tem todo aquele aprendizado teológico, filosófico, espiritual. Então, na verdade, os sacerdotes, os padres recebem muitas instruções, muitas informações. E aí resolve fazer com aquelas informações
uma coisa boa, né? Nós temos sacerdotes muito bons, ou então desviar do caminho, né? E foi o que aconteceu com o Marinho. Ele já tinha um orgulho muito exagerado dentro dele, uma vaidade. E o padre, nessa época, veja bem, né? É uma época bem antiga, tinha muito poder, né? A igreja mandava. Então, aquele poder temporal dele, temporário, ele usou de forma indevida, de forma desajustada, né? Se aproveitou daquele poder para fazer coisas inadequadas, né? A gente tem notícias de sacerdotes que cometem coisas horríveis, né? Tanto na questão da violência, né? Da tortura e tudo mais, né? Teve a Inquisição, as guerras santas e tudo mais. Então a gente sabe que já cometeram muitos equívocos. E esse padre também estava nessa situação, né, de cometer alguns abusos criminosos. Aqui não descreve quais os abusos que ele fez, mas diz que ele tinha o abuso. E ela faz uma comparação interessante, que diz que muito embora a mãe dele, né, se sentia culpada e tudo mais, né, por ter forçado, e realmente ela fez isso, mas ela deu uma porta de um castelo que ele poderia fazer o bom uso desse castelo, né? Isso que a analogia que ele faz aqui, é uma porta de um castelo sagrado que ela poderia fazer um trabalho muito bonito ali, né? E ele utilizou mal disso aí, né? Então, na verdade, ela não deveria, né, se sentir tão culpada assim. E André Luiz, ele lembra aqui, né, que a tarefa os desvios, né, dos espíritos que recebem tarefa de natureza religiosas, né, condutores de almas, como são ditos, são sempre mais graves. Os equívocos que eles cometem são sempre os mais graves, mais difíceis de trabalhar. Então aí veio o processo de doutrinação. Mas antes, porém, né, o André Luiz fez um questionamento se era imprescindível, né, que ele tivesse que usar o concurso de médiuns encarnados para ser orientado. Se não podia fazer só no plano espiritual, né, por que usar, né, da mediunidade aqui da Terra, tão difícil, né? Porque nós encarnados temos muitos apegos, temos muitos equívocos, a nossa mente nas concentrações lá de oração e de radiação, elas viajam muitas vezes, a gente tem muita dificuldade nessa área. Às vezes a gente não se prepara para ir para uma reunião mediúnica, como nós vimos em capítulos anteriores. Então André Luiz perguntou por que usar desse recurso, né, se poderia fazer, né? E aí então ele esclareceu, né, que esse tipo de trabalho é uma oportunidade para os encarnados também, né? E que eles fazem toda uma preparação, né, no ambiente espiritual, os mentores espirituais. Eu utilizo de muita paciência, muito amor, tanto com os desencarnados quanto os encarnados, como nós vimos na reunião anterior, né, na comunicação lá com a Otávia, né, do dirigente da Casa Espírita, né, que desencarnou, que ela teve todo um trabalho de preparação e de amor e paciência para que ele pudesse ter êxito. E que a doutrinação, ela serve para os dois campos, né? Serve para nós que estamos ouvindo e observando, serve para aquele que está fazendo a doutrinação. Eu estou usando a palavra doutrinação, que está em desuso já no nosso meio, né? Porque está aqui no livro como doutrinação, mas na verdade hoje nós usamos, alguns usam até a palavra de educação, né? Educar, né? Outros usam diálogo fraterno, como o Orlando esclareceu aqui na reunião anterior. Então a gente usa às vezes por causa do livro que ele trouxe ainda a palavra doutrinação, que é de antigamente. Então ele chama atenção aqui, né, que os padres, né, que vão nessa situação aí, eles muitas vezes eles leem
a Bíblia e interpreta de forma assim literal, né? Na Bíblia, se a gente for olhar de forma literal, tem muitos absurdos, muitas coisas assim bastante fora, né, do que a gente entende como Deus, como o amor de Deus. No Velho Testamento, principalmente, tem um Deus guerreiro, né, que leva as pessoas à guerra, e a costumes assim bárbaros ali que tem, né? Então a gente precisa interpretar. Não quer dizer que está errado, quer dizer que é simbologia, né? Adequado para a época, necessário. Desdejar a mulher pecadora. Então, até essa questão da mulher é muito interessante, né? Que até bem pouco tempo a igreja não considerava a mulher como um ser humano, né? Ele foi dar a alma à mulher em um concílio, né? Depois de mais de 1000 anos, né? Depois do Cristo. Então eles tinham, né, o tratamento assim muito estranho com todos nós, né? Tem muitas... Ontem eu assisti um seminário do Haroldo Dutra. Desculpa aí interromper. Não, tudo bem. Já interrompendo, né? Onde se você vê o que ele fala a respeito da mulher, nossa senhora, a gente deve tudo, deve a vida para a mulher. Ela ofereceu o útero dela para a gente nascer e surgir na terra, na face da terra. Se não fosse a mulher, nós não estaríamos aqui. Pois é. Então, é o caminho, né, nosso que nós estamos caminhando para a evolução, né? E ao homem foi dado assim muito poder, né? Autoritarismo, provedor na igreja, no Velho Testamento mesmo diz isso, né? E acaba que acontecem os abusos, né? Então começou o processo ali de doutrinação, né? Toda preparado ali o ambiente, os trabalhadores do plano espiritual em número muito maior do que os encarnados ali para falar com o Marinho. Então tinha toda a Otávia, já conhecida nossa do capítulo anterior, né? Que era médium, que ia receber, né? É igual a gente. Então, eles iam fazer então ali a doutrinação. Necésio, né, era o que estava encarregado do Marinho. Não sei se na semana passada nós comentamos também, né, a aproximação do Necésio do Marinho, né? Necésio ele se apresentou com aquela indumentária de padre, que ele também tinha sido padre numa existência anterior do Marinho. E na igreja, aquela igreja estranha lá do plano espiritual, os padres e os religiosos lá tudo vestido assim de uma roupa negra, uma coisa assim meio bastante lúgubre, assim, né? Bastante estranho, uma igreja onde eles debatiam lá, eles estudavam as bem-aventuranças, só que ao modo deles, né? Totalmente desvirtuado do ensino moral de Jesus Cristo. Então eles conversavam ali, falavam em vingança e tudo mais, né? em justiça. Geralmente esses espíritos, né, que estão no plano espiritual passando por essas dificuldades, eles clamam muito por justiça, né? E a justiça que eles querem, na verdade, é a vingança. Então ali o Necésio se aproximou do Marinho, começaram a conversa, ele se apresentou e ele percebeu que ele era padre. Aí o Marinho ficou meio desconfiado no começo, ele perguntou para ele se ele era das pessoas mais que questionavam, daqueles mais afáveis, né? E ele falou, sou do grupo de boa vontade. E ele conversou e convenceu o Marinho para ir para um lugar onde ele foi muito bem recebido, né? Eu trouxe para o Marinho, eu estava assim, da maneira como você está hoje, né? Cansado, já meio entediado, essas reuniões já não me agradam um tanto, né? E o Marinho estava nessa situação, né? Ele já estava cansado daquela situação já,
E ele, às vezes, ficava em meditação, em oração, tudo também trabalhado pela mãe dele, que estava ali sempre influenciando ele. Então, a mãe dele mesmo percebeu ali que era o momento, né? Que agora ele poderia, de repente, sair daquela situação. Então, um trabalho mediúnico de conversa fraterna com ele poderia dar resultado muito bom. Então, convencendo ele a ir para essa reunião. Ele veio desconfiado, foi, aceitou com o Necésio, né? E foram para a reunião. E antes, porém, né, no meio da conversa aqui, né, o Necésio, né, conversando com ele sobre a Bíblia, sobre as religiões de uma forma geral, e o Marinho, como ele tinha bastante conhecimento, né, bastante estudo nessa área teológica, tentou fazer um debate com o Necésio, né? Falou: insubordinar-se é um dever, afinal Deus está sendo injusto com a gente e tal, né? Onde já se viu, né? A gente esperava o céu, agora a gente chega aqui, não encontra nada disso. E aí o Necésio quis, né, debater com ele, apresentar uma contra-argumentação, e o Alexandre, que não estava sendo visto pelo Marinho, apenas pelo Necésio, toda a equipe, ali tinha toda a equipe, mas eles só percebiam a presença do Necésio. E ele falou para ele: não discuta, né? Silencie, quer dizer, né? Não discuta. Porque se ele entrasse no debate, daí a missão dele não teria resultado. Porque daí o Marinho, né, ia ser tocado naquilo que é mais frágil nele, que é a vaidade, o orgulho, e logo ele não ia querer mais ir para o trabalho de doutrinação. E daí ele falou: então, sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios, não vem aqui disputar a sua renovação compulsória, quer dizer, sua renovação na marra, né? Eu quero que você me acompanhe, né, para uma reunião. Aí ele falou: mas você quer mudar alguma coisa? Já tentaram isso comigo. Ele falou: não, agora a gente está percebendo, né, do seu novo estado íntimo que você está, e talvez eles podem oferecer para você algumas vantagens novas. Aí ele falou: quem sabe, tal. E aí falou: então vamos logo, que nós não temos muito tempo, né? A reunião já vai começar e a gente precisa ir logo. E eu tenho certeza que você vai ter muito lucro nessa reunião. Não vamos perder os minutos. Então ele estava meio indeciso, assim: será que vou, será que não vou? E a mãezinha dele ali perto, né? Enlaçou ele, abraçou com carinho, pediu-lhe mentalmente que ele acompanhasse o Necésio, e ele sentiu então aquela presença, né? Aquela energia magnética da mãe, ela diz até vigorosa imposição magnética. Vê que a energia está em tudo, né? O trabalho energético do plano espiritual. Então, aquela vigorosa imposição magnética do amor maternal. E ele falou: vamos então, né? Decidiu, Marinho, vamos. E nessa série, então, estendeu o braço e foram então para a casa espírita. Em poucos minutos já estavam lá na casa espírita, e então o André Luiz descreve, né, como é que estava o ambiente espiritual ali daquela casa, né? E ele percebeu que tinha uma extensa corrente protetora da mesa. Então a corrente existia, então, que vários espíritos benfeitores de mão dadas formando uma corrente. Olha só, né? Imagine esse ambiente, né? Quem tem a visão, né, mediúnica deve ver coisas fantásticas, né? E essa é uma delas, né? Então, os espíritos, todos os mentores ali, auxiliares daquele trabalho, de mãos dadas. Para que isso aí, né? Era uma novidade para o André Luiz. Por que isso aí, né? Aí Alexandre explicou para ele: é uma cadeia magnética. É necessária para que a nossa tarefa de doutrinação tenha mais eficiência. Porque se a gente não formar essa cadeia magnética, nós não vamos ter recursos para conter os desequilíbrios, as indisciplinas, né? Então é a força positiva de vigilância que está ali, indispensável, né? Porque tem muitas entidades ali
que são perversas, que elas não estão querendo mesmo ser reconduzidas e elas querem, às vezes, invadir aquele trabalho e causar tumulto ali. Então, essa cadeia magnética, ela tem essa utilidade também, de manter, primeiro, aqueles que vão ser doutrinários dentro daquele limite e não permitir que espíritos trevosos entrem naquele ambiente e causem desequilíbrios. Né? Então, o Marinho então estava dentro daquele círculo, junto com o Necésio, né, junto daquele círculo magnético, e eu tinha outros desencarnados, sofredores, né? Vamos lembrar que o Marinho, ele não era uma pessoa assim extremamente má, assim, né? Ele era uma pessoa sofredora. Ali naquela igreja, a maioria, ou pelo menos ali, apresentava assim como espíritos sofredores mesmo, né? Espíritos que acreditava que iam ganhar o céu porque exerceram o trabalho de condutores de almas aqui na Terra, que não conduzia coisa nenhuma, né? E eles chegaram lá e tiveram a surpresa e acharam então que Deus foi injusto para ele, prometeu uma coisa e não cumpriu com eles, né? Então, quando o Marinho percebeu que estava naquele círculo magnético, ele quis recuar, mas daí já não pôde mais, porque já estava naquele ambiente vibratório que não permitia que ele saísse. E aí ele percebeu, ele falou, opa, fui enganado, né? Como assim? E aí ele estava revoltado, já demonstrou uma certa revolta. E o Necésio falou, sossegue, né? Sem se alterar, com calma, com serenidade. Você vai perceber que isso aqui vai ser bom para você, né? Você vai conquistar um grande alívio, espere. Você vai poder falar com as pessoas tudo aquilo que você está sentindo, desabafar suas mágoas, ouvir palavras, né, de motivação para você, dos encarnados, vai ter um orientador do Cristo aqui para falar com você. E também talvez possa haver até alguma pessoa querida da sua existência passada, você vai encontrar aqui, e tem alguém que está te ajudando nisso aí, no fortalecimento, na iluminação, e ele dizendo, não quero, né? Então estava bastante relutante de aceitar aquele trabalho de doutrinação. Aí ele falou, sabe quem veio te trazer aqui, né? Quem está aqui e quer se encontrar com você, né? Você está num momento, né? Que tem alguém que está te ajudando, né? E aí ele ficou assim meio parado, assim, né? Olhou para o Necésio e Necésio falou, sua mãe. Então Marinho então escondeu os rostos, né? As mãos e começou a chorar, um pranto assim angustioso. Percebe que tudo isso está acontecendo ali naquele ambiente da casa espírita, mas nenhum dos encarnados estão percebendo. Alguns podem até sentir, né, algumas vibrações, alguma coisa assim. Alguns que têm evidência talvez vejam uma parte dessas ocorrências todas, mas a maioria nem percebe o que está acontecendo ali naquele meio. Então o Marinho escondeu os rostos com a mão e ficou choroso, né, chorando. E lá na questão do médium, né, os benfeitores, sob o comando de Alexandre, né, aplicava passes, né, magnetismo sobre a Otávia, que era a médium responsável, para que ela pudesse ter um bom desempenho naquele trabalho de intercâmbio entre os dois planos. Então essa era a situação, né, que estava ali. E o André Luiz observando tudo isso, né, achando bastante interessante. Então a Otávia recebia vastos recursos magnéticos. Daí a minutos, então, começou então a incorporação. Também é um outro termo que não é mais utilizado dentro da doutrina espírita, nós já comentamos anteriormente, né? A gente usa a psicofonia, que é o termo mais adequado. Então, ali estava acontecendo então, a magnetização, a aproximação do espírito Marinho com a encarnada Otávia, que era a mais a comunicação, né? Isso, a comunicação. No caso, né, como era uma comunicação através da voz,
chamado psicofonia, né? Que acontecia ali naquele momento. Então a Otávia estava bem diferente do trabalho anterior. Ali ela estava parecendo meio confusa, fluidos desequilibrados, por conta da presença mesmo do Marinho, né? Ela estava tendo uma assistência até maior do que no trabalho anterior, porque necessitava disso, né? Por conta da natureza do trabalho que acontecia ali. E então o Alexandre começava a inspirar, né? No colaborador encarnado, que era o que ia fazer a conversa fraterna, para que ele pudesse ter um bom desempenho. Então veja que nada ali acontece assim, não, quem está doutrinando é fulano. Não, não é bem assim não. Tem muito mais participação espiritual naquela fala dele, que ele nem percebe, que às vezes ele nem sente, né? No caso ali, o Alexandre estava intuindo o doutrinador, o dirigente, e vários ajudantes, né, estavam ali presentes e fluíam assim abundantemente energia para todos os presentes, com característica diferente para cada um, né? Então estava havendo um trabalho muito intenso no plano espiritual. E esse material magnético, que são recursos plásticos, isso também nós já vimos em alguns capítulos anteriores, né, chamado recursos plásticos, que é matéria. Então é utilizado para criar algumas visualizações para os desencarnados, né? Então ali eles faziam, alguns espíritos que estavam num plano superior poderia se fazer visível com aquela matéria, aquela matéria magnética, né, chamada matéria recursos plásticos, e alguns quadros poderiam ser mostrados para aqueles espíritos, para o necessário despertamento dele, né, naquele momento, né? Então, para despertar algum tipo de sentimento, alguma emoção diferente naquelas almas infelizes, e raios, né, de energias, então, de mais variados matizes, expressão variadas, foram então emitidos também pelo homem encarnado. Então tudo isso era utilizado, né, pela espiritualidade. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Já falei bastante, não tanto da reunião anterior quanto da presente. Algum comentário? O Orlando que é bom de comentar os assuntos que ele vive. Orlando tem muita coisa para ele compartilhar com a gente. Afinal, há muitos anos de trabalho mediúnico. Pois é, verdade, Tudo Orlando. isso que a gente está falando aqui não é novidade para ele, não. Não é. Realmente é isso aí mesmo. Tem muitos casos, né? Muitas ocorrências que ele vivenciou na prática. A comunicação, o trabalho mediúnico é um dos trabalhos mais interessantes que tem na casa espírita e é de grande importância. Porque muitas vezes a gente pensa assim que a gente está ali para orientar os espíritos, e a gente está ali para ser orientado também, muito mais para ser orientado do que orientar os espíritos. A maioria das vezes eles se comunicam só para receber aquela energia da Terra, que os companheiros têm mais facilidade para orientá-los lá no plano espiritual do que nós aqui, né? Mas esse contato conosco aqui ajuda muito eles, né? Então a gente oferece mesmo, na verdade, o que nós oferecemos é a nossa energia da Terra aqui, para que os espíritos se sintam mais à vontade e tenham mais facilidade para a espiritualidade, os mentores a ajudarem, né, no mundo espiritual. Mas é o trabalho mediúnico, eu mesmo adoro muito, é a minha área, né? Eu acho que há mais de 40 anos eu coordeno trabalho mediúnico, né? Já cheguei a coordenar 2 por semana, né? É de suma importância. Aliás, tudo na casa espírita, né? Tudo. É muito interessante. Orlando, lá é o trabalho mediúnico é feito apenas com os médiums.
As pessoas assistentes não participam, não. Só com os É. médicos mesmo. Na casa que a senhora participa, né, dona Larinha? Eu estava participando, que agora estou longe de lá um pouco, mas lá as reuniões mediúnicas são feitas apenas com os médiums. É até num dia separado. O dia de reunião mediúnica, quem vai só os médiums. E não tem assistência nenhuma, não. Então, o pessoal participa só de que é reunião pública. Eu já sou meio relaxado, né? Nós já temos um pouco de... Não é assistência, eu falo assim, segunda corrente, né? É um grupo que não é médium, não recebe, mas que eles fazem a segunda corrente, dá passe quando precisa, né? Eu tenho, por exemplo, 3 a 4 orientadores sempre no trabalho mediúnico. Eu mesmo sou muito preguiçoso, raras as vezes que eu faço diálogo com os espíritos, né? Eu ponho os irmãos para dialogar com eles. E dá muito certo. Cada dirigente tem a sua maneira de dirigir, né? Assim, os fins são os mesmos, mas cada um tem a sua maneira, né? Eu penso assim que o mais importante nessa questão é as afinidades. Quando você... aliás, até aqui na Terra, né, os trabalhos que a gente faz, seja em qualquer campo da educação, né, da escola, da profissional, e no campo religioso também, as afinidades. Um trabalho desse é preciso que a equipe se considere assim como irmãos, né, como uma família, sejam pessoas assim que tenham muita proximidade um com o outro, para que a energia gerada ali seja homogênea, né? A gente às vezes no grupo de estudo, né, da faculdade e tudo mais, a gente fala, temos a nossa panelinha, né, aquele grupo que faz o trabalho. O que é isso? Aquelas pessoas que estão afins, né, que tem. E no campo mediúnico também. Eu observo, quando eu vou para Dourados, né, às vezes eu participo lá do trabalho mediúnico do Orlando e a gente percebe isso lá, né? São pessoas assim que têm um amor entre si, né? São unidos, então sente falta quando alguém falta. Por que fulano veio hoje e tal? O que aconteceu, né? Será que tem algum problema? Então tem aquela proximidade. Isso é importante, eu acho. Ali a gente é uma família, né? É uma família, isso. Então todos ajudam ali, né? Cada um na sua forma de agir. Então o trabalho mediúnico, eu penso que a afinidade é o fundamental para que ele funcione bem, né? Que se tem pessoas ali olhando torto um para o outro, torcendo o nariz, já causa desequilíbrio, né? Então é o interior da pessoa que vai fazer a diferença. Isso acontece ali. E acho que o trabalho mediúnico tem que ter isso, né? Penso eu. Bom, talvez a gente, nos nossos estudos futuros, né, que nós vamos ter, se Deus quiser, nos próximos livros, nós vamos ter uma ideia mais completa dessa questão de como que funciona esse trabalho mediúnico. Inclusive, só para adiantar, no próximo vai ser a obsessão, tá? O capítulo 18. Bastante interessante, é para a gente estudar. Muito bem. Então, continuando aqui, eles estavam então no trabalho de doutrinação e o André Luiz percebeu assim que ali, né, também o trabalho da espiritualidade era bastante intenso, né? Mesmo que muito similar em alguns aspectos, né? Naquele trabalho de materialização que nós vimos anteriormente, também num outro capítulo, onde tinha toda uma preparação, né, para que funcionasse bem. Então Marinho estava, né, ali falando através da Otávia, né? Eu tinha a pessoa, o dialogador humano, né, que é o encarnado também falando, sendo orientado intuitivamente por Alexandre, né? Então o doutrinador, né, o termo, ele estava sendo, as palavras que ele falava com Marinho era
ela saía também do Alexandre, né? Claro, com filtro da própria pessoa, porque a intuição, né, a gente usa, não é totalmente do espírito, nem totalmente do encarnado, né? Ali é um misto, né? E quanto mais o encarnado está afinizado, está ligado ao desencarnado, mais pura é a mensagem. E a Otávia também, né? Toda sendo preparada, e o Marinho também. E o Marinho estava ali, né, meio que desesperado, assim, né, um imenso desespero. Ele demonstrava assim, rebelde, né, não queria ouvir, não queria aceitar aquela conversa. E o doutrinador ali, o dialogador, falava assim de uma forma serena, tranquila. Ela diz aqui, serenidade cristã. Então ele mostrava assim, aquilo que nós já falamos em reuniões anteriores, né? Do aspecto moral, do médium e do dialogador também, né? Que precisa ter para poder ter êxito. Então ele falava com superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. Então ele estava falando ali a diferença entre uma coisa e outra, né? O que é o evangelho, né? O evangelho é a gente estuda os ensinamentos do Cristo e a gente às vezes estuda para o outro, né? Tá sempre estudando, olha, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, fazer isso e aquilo. A gente sempre está pensando, né, que nós somos aquele que está espalhando a palavra de Deus para as demais, mas não, aquela palavra é para mim, é para vivenciar, né? Evangelho vivido é isso, né, que ele fala, né? O dia a dia, a rotina, o Evangelho de Jesus Cristo deve estar presente dentro de mim, em minha vida, no meu andar, né, no meu comportar o tempo todo. Ele tem que estar presente, né? Ele não pode estar só na leitura, né? Só na interpretação, só na explicação para o outro, né? E é isso que ele estava conversando aqui, tentando convencer o Marinho, né? E ali também estava presente, né, a mãe dele, como nós já dissemos anteriormente. E como ele estava assim apresentando uma certa dificuldade, né, o Alexandre, né, resolveu então usar os fluidos ali, aquela matéria plástica, né, aquela energia plástica ali, para tornar a mãe do Marinho visível para ele. Olha só, né, para tentar convencer ele. E ela atendeu imediatamente o chamado e o Alexandre então se dirigiu a ela, aplicou alguns passes magnéticos na região visual do comunicante, né, que é o Marinho, e ali então houve toda uma troca e a mãe, né, amorosa, ela se submetia àquela situação que para ela tinha que, como se vestisse uma roupagem, né, mais grosseira, né? Pessoa que está acostumada a usar um tipo de vestimento mais tranquilo, de repente tem que usar aquela roupagem mais grosseira para se tornar visível para o Marinho, né? E ela estava submetendo a isso. E o Marinho também estava sendo despertado para que a visibilidade dele melhorasse, para que ele conseguisse perceber a mãe. Então, nos dois sentidos, tanto ela para se tornar visível, quanto o Marinho para poder perceber a presença dela. E aí então ele voltou o Alexandre voltou perto do dialogador fraterno e conversou com ele, né, orientando ele, aliás, através da intuição, e ele então falou para ele, né, observe em volta de si, meu irmão. Olha só. Então aquelas palavras, né, eu já observei muito isso nos trabalhos mediúnicos, até do Orlando lá, né? Às vezes o dialogador fala, olha quem está aí pertinho de você, né? Essa pessoa querida que você ama, olha quem está aí. Aí a pessoa, o espírito assim para e começa a chorar, né? É emocionado e tudo mais. E foi o que aconteceu ali. Ele falou, observe em volta de si, meu irmão.
o doutrinador falando assim, comovidamente. O doutrinador também estava comovido, né, com a presença da mãe do Marinho. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que ele lançou um grito terrível, falou, minha mãe, né? Olha só, né? Aquela emoção, disse ele, e ao mesmo tempo com aquela dor, né? Aquela vergonha, minha mãe, né? Ele estava envergonhado até, né, perante a mãe dele ali. E aí então o doutrinador continuou conversando com ele, por que você não se rende? Não se entrega ao amor do nosso Pai Celeste, meu filho. Isso aí foi a palavra da mãe. A mãe falando para ele, né? Por que você não se rende? Por que você não se entrega? E abraçou ele. Chega de ficar discutindo a questão intelectual, de falar quem tem razão, né? De colocar a cultura acima da espiritualidade, né? E a Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerraram-se com os nossos olhos físicos. Olha só. Não transfira para cá os nossos velhos enganos, né? Não traga para cá essas coisas que você se iludiu. Atenda-me. Né? Não se revolte mais. A mãe dele aconselhando ele, ó, não se revolte. Humilhe-se diante da verdade, né? O problema dele era orgulho, a vaidade. Não me faça sofrer por mais tempo, porque ela já está, né, colocando a situação dele. Você está me fazendo sofrer, cara. Né? Por favor, né? Não me faça sofrer mais tempo. E os encarnados, eles viam só o corpo da Otávio, não via mais nada. Agora, lá no plano espiritual, tinha toda aquela cena bonita do abraço, da mãe, né, se aproximando do filho, né? E tudo diferente, né? Uma visão bem mais ampliada das coisas. E ela sentou então ao lado do filho, começou a beijar ele em lágrimas de reconhecimento de amor, e o choro, né, foi dos dois lados, né? O choro com um pranto copioso. E perdoe-me, olha a mãezinha falando, né? Perdoe-me, meu filho. Outra época eu induzi seu coração à responsabilidade, que é Eclesiastes, quer dizer, eu levei você a ser padre. Né? Me perdoe por isso, né? Modificando a sua tendência, né? Você tinha tendência para uma coisa e eu forcei você a ir para um outro caminho. Suas lutas de agora atingem minha alma angustiada. Ela está dizendo, eu sofro junto com você. Aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente sofre, né, com os filhos, né? Os nossos pais sofrem conosco pelo que a gente passa. E eles se sentem responsabilizados pelo aquilo que aconteceu por não nos ter conduzido bem, né? Suas lutas agora atingem a minha alma angustiada. Seja forte, Maria, me ajude, né? Larga a mão desses novos companheiros, não vale a pena se rebelar. Então ela estava ali aconselhando, né? Nunca fugiremos à lei do eterno, né? Então, onde você estiver, a lei de Deus está presente. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos a lei de Deus, viu? A lei natural. Onde você estiver, a lei de Deus está presente, porque ela está dentro de nós, né? Então, o Marinho começou, né, a pensar, né, é isso mesmo, né? Estou cansado dessa vida. Mas daí, ao mesmo tempo, ele pensou, mas e os meus companheiros, né? Aquelas pessoas que eu sigo, elas vão me ameaçar, elas vão me fazer mal, elas não vão me deixar sair, né? A velha história, né? Você está num grupo, né? O grupo não quer que você saia para a luz, né? Tem que permanecer ali, são cúmplices. E ele, então, estava com medo disso aí. E daí, com esse medo, ele pediu para ela, eu posso acompanhá-la para sempre, minha mãe? Aí ela disse, por enquanto não, meu filho. Por enquanto você vai ter um pouco de trabalho, né, para fazer, vai ter que se recuperar, né, você vai ter que se distanciar das companhias que você tem hoje, elas vão te querer levar, né, te perseguir, mas nós vamos estar juntos, mas não tem receio, nós vamos estar sempre por perto te ajudando, né, não fique com medo não. E aí ele falou que o Necese ali está junto dele também ajudando, né? Ele está sempre por perto, que é
que levou ele, né? Um bom irmão que trouxe ao nosso encontro, e ele vai ficar à disposição para te ajudar. A princípio, Marinho, você vai experimentar, vai viver algumas dificuldades, alguns sabores, vai ser assediados por antigos companheiros, né? Mas depois você vai poderá, né, ver o verdadeiro caminho. Então, ele prometeu, ele ia se transformar, né? Ela continuou a encorajar ele, entregou ele aos cuidados do Necésio, né? E aí se despediram, e o dirigente encarnado, né, ficou surpreso. Mas como pode, né? Você chegou aqui tão revoltado, tão rebelde, clamando justiça de Deus, com tanto conhecimento, e agora está tão cuidado, está tão mansinho, né? Com tanta mansuetude. O que aconteceu com ele, né? Por que faz isso? Porque não sabe o que acontece no mundo espiritual, né? No outro plano. Quando os espíritos chegam para uma reunião mediúnica, né? E estão preparados para aquela transformação, ele já vem, né, de um trabalho anterior, né? Você veja bem, 10 anos ele estava trabalhando para poder chegar àquele momento de conversão, né, de modificação. E então a mãezinha voltou ao grupo, né, abnegada, né, que ela era, e então todos satisfeitos, né, pelo resultado conquistado naquele trabalho ali. Marinho não ia ser tirado logo, né, daquela situação, né? Ele teria que trabalhar um pouco mais a sua intimidade, né? Mas ele ia já para um local, né, em companhia de Necésio para se recuperar, e a mãe dele, né, ia voltar para as atividades dela, confiando, né, que o Necésio ia agora, a partir dali, trabalhar com ele para poder recuperar. Então ali, ó, 4 entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávio e outro médium. Então tinha outros espíritos sofredores ali que também ouviram, presenciaram aquela cena. Então a recuperação não foi só do Marinho, né? Foi outras entidades que estavam presentes ali, foram trazidas de outras regiões para também receber daquele auxílio, né? daquelas orientações. Em todos os casos, a espiritualidade estava ali e estava magnetizando, estava auxiliando, um a um, né? Então, ele cita aqui que um era um pobre negociante que não sabia que tinha morrido. Então, ele estava continuando como se estivesse trabalhando aqui na Terra, teimando frente à verdade, os orientadores trabalhando ele, até que trouxeram a visão, né, do corpo dele, que estava em decomposição, para que ele pudesse acreditar. Foi o único recurso, né? Esse recurso é utilizado, assim, muito raramente, porque causa muita dor, às vezes, na pessoa. Mas nesse caso aí, eles acharam por bem, né, através do magnetismo ali, criar essa imagem para que ele pudesse perceber que ele não estava mais encarnado. Então ele gritava, né, quando viu aquela imagem. Então os materiais plásticos gerados pelos encarnados, eles eram bem utilizados, né, para fazer essa visão, né, de ideias, formas que eles chamam, para que as pessoas pudessem ver. Um outro espírito estava também agitado, agressivo, queria agredir até os componentes da mesa, então foi contido também pelo plano espiritual, né? E ali mostraram uma figura assim horrenda para ele, de um esqueleto e tal, ele ficou assustado e daí ele se conteve. Então cada um eles trabalham de um jeito porque sabe a necessidade de cada um para poder levar a termo. E depois então o trabalho terminou, né? Todos ficaram muito satisfeitos com o resultado e ele também estava percebendo, o André Luiz, né, percebeu um novo aprendizado ali, e então ele encerra o capítulo aqui com esse comentário.
comentário até do André Luiz, que ele diz assim: aturdido pela dilatação da luz, que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiram instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Então, aqui ele esclarece que a cura acontece, né? Mas depende do enfermo querer se curar. No caso, né, o Marinho estava... Você vê que ele nem estava assim tão convencido, mas um pouquinho só, né, de que ele falou: eu estou cansado dessa vida, já, opa, é o momento da gente trazer ele para a luz. É igual aconteceu no nosso lar com o André Luiz, né? O momento que ele fez a oração, socorro veio, né? Ficou também lá, quase isso, né, no umbral, né? 9 anos e pouco. Então, ali, 10 anos, né, trabalhando para que o Marinho se recuperasse. Comentários, que nós estamos terminando nosso tempo. Então, os mentores, eles ficam ao lado, né, dos espíritos ali, desesperadamente para ajudar, para tirar ele daquela situação, mas eles muitas vezes são resistentes, né? No caso da mãe, da família, que acompanha, muitas vezes está do lado dele ali o tempo inteiro, mas ele, por aquela... fica obcecado na dureza de coração e não consegue enxergar um familiar, uma pessoa que está ali estendendo a mão o tempo inteiro para ele. Então, a nossa evolução, a nossa felicidade, ela vai depender unicamente, exclusivamente de nós. E nós, muitas vezes, não cedemos de jeito nenhum. Eu tenho muitos casos para contar, que lógico que não vai dar tempo aqui, porque já falta 4 minutos, né? Mas eu tenho um caso interessante aqui de um trabalho de desobsessão que eu fiz em prol de uma família que estava se largando, né? A esposa estava separando do esposo por suposta traição, né? Mas por trás tinha toda uma falange de obsessores. Eu não vou contar agora, porque não dá tempo nem de fazer a prece. Mas você podia guardar então no começo da reunião próximo sábado. Aí você conta para nós na entrada da próxima. Eu posso fazer isso, porque é muito interessante. Interessantíssimo mesmo. Isso mesmo. Daí na próxima a gente abre espaço logo no começo, que daí não tem problema. E tem realmente muitas histórias muito interessantes que o Orlando já vivenciou, algumas até presenciei também, muito, muito boas, para ilustrar o nosso estudo. Ok, vamos então partir para o encerramento. Quem faz a oração final? Voluntários? Mestre amado Jesus, nesse dia maravilhoso, que manhã gostosa, que o Senhor possa derramar a sua bênção sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão participando desse estudo maravilhoso também. Que esse final de semana seja uma bênção em nossas vidas. Que a gente possa ser mais receptivo para o bem. Porque não importa, a doutrina espírita não quer que você seja espírita. Ela quer que você seja bom, que você seja honesto, que você seja trabalhador, que você faça o bem. Essa é a proposta da doutrina espírita. Que Deus e Jesus nos abençoe e que a gente possa, no próximo sábado, estar aqui presente, auxiliando, ajudando e aprendendo também. Porque a gente muito mais aprende do que ensina. Muita paz, que Jesus nos abençoe.